Sejam bem-vindos a mais um Photoshop para iniciantes. O meu nome é Covas e no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar aqui a barra de ferramentas. Eu decidi dividir a barra de ferramentas em várias sessões, portanto nesta primeira sessão eu vou-vos apresentar quais são as ferramentas de seleção e também a ferramenta para mover elementos no cenário. Então vamos passar para o Photoshop sem perder mais tempo. Neste momento nós temos uma imagem no cenário para facilitar aqui o tutorial. Neste momento também vou-vos apresentar a ferramenta que é a Move Tool, que se situa aqui, é mesmo do topo da barra de ferramentas, Move Tool. Vocês podem clicar no V, tem aqui também uma ajuda com o atalho, temos também a ferramenta Artboard Tool, mas esta ferramenta eu vou-vos apresentar posteriormente, portanto num vídeo à parte, para vos explicar como funcionam os artboards. A ferramenta Move Tool é muito simples, ela é a geral, portanto a ferramenta mais usada no Photoshop é Move Tool, para mover elementos. Por exemplo, temos aqui a imagem, nós conseguimos mover esta imagem como quisermos. Esta ferramenta também tem algumas possibilidades aqui. Se vocês tiverem aqui Show Transform Controls, portanto, se tiverem este check acionado, vocês conseguem também transformar, redimensionar todos os elementos que tiverem também aqui selecionados. Portanto, certifiquem-se que têm a layer selecionada mesmo, e conseguimos então fazer aqui um redimensionamento da imagem. Portanto, se nós fizermos um redimensionamento sem carregar no Shift, nós temos um redimensionamento total, o que vai afetar a qualidade. Portanto, vamos estragar um bocadinho a imagem, esticar a imagem. Portanto, aconselho a carregarem no Shift e reparem, a partir do momento em que eu carreguei no Shift, ela já segue a regra das proporções da imagem. Portanto, para esse efeito, aconselho a todos a redimensionarem as imagens todas com o Shift acionado. Também podemos aqui rotacionar a nossa imagem com a ferramenta de seleção, com a ferramenta Move Tool, e reparem, nós temos aqui depois no ecrã uma informação relativamente ao ângulo da nossa rotação. Vamos aqui clicar, por exemplo, se clicarmos no Shift novamente, ele ajuda-nos, ele vai, por exemplo, a dizermos de 15 em 15 graus, portanto, e depois facilita um pouco também o Shift. Portanto, para estas situações o Shift é awesome, então utilizem bastante o Shift. Vamos só aqui voltar ao normal. Eu penso que na ferramenta de seleção está tudo dito. Esquecem-me aqui de uma situação. Por exemplo, temos aqui um Auto Select. Eu, por exemplo, tenho duas layers, tenho um retângulo e a layer de baixo, ok? Então, se eu acionar aqui o Auto Select com o check acionado, eu estou na layer da fotografia. Então, com o Auto Select, eu clicando no retângulo, por cima do retângulo, ele seleciona automaticamente a layer que eu cliquei do elemento, ok? Então, este Auto Select seleciona automaticamente tudo o que tu carregares, o que facilita bastante numas situações e dificulta noutras, de acordo com o que tu pretenderes. Posto isto, resta-me então falar também aqui das ferramentas de seleção propriamente ditas. Neste caso, a primeira ferramenta de seleção ou de marcação, neste caso, de acordo com o nome, Rectangular Mark Tool. Portanto, esta é uma ferramenta de seleção bastante utilizada. Cá está, se nós quisermos fazer uma seleção sem seguir a regra das proporções, nós não carregamos no Shift. Carregando no Shift, ele vai ter só a proporção em quadrado, portanto, com a mesma dimensão nos quatro lados. Neste momento vocês repararam aqui que os cantos ficaram arredondados, mas é porque eu tenho aqui o feather a 50 pixels. Portanto, se eu tiver o feather a 0 pixels, ele irá ficar assim. Neste caso, eu tenho a falar que a ferramenta de seleção, quando eu faço uma marcação, dá-nos a possibilidade de cortar a parte que foi marcada. Portanto, eu aqui recortei a parte que quis, que marquei no meu cenário, ok? Dá também para
carregando aqui por cima no botão direito do rato, dá também para criar uma layer via copy, portanto crio uma nova layer de acordo com a seleção que fiz, ok? Então tenho uma layer à parte só com a parte recortada, também é interessante. Vamos aqui voltar outra vez. Com esta seleção que eu acabei aqui de fazer, uma possibilidade bastante interessante é quando nós vamos colorir ou por exemplo aqui no Brush Tool pintar, a nossa seleção basicamente é uma máscara e que facilita bastante na pintura, portanto tudo o que está no seu interior irá ser pintado e vai ajudar bastante em certos e determinados casos, porque tu não consegues fugir daqui de dentro da seleção e consegues pintar com mais facilidade. Então para este efeito é de facto interessante utilizar marcações ou seleções de acordo com o que quiserem chamar, ok? Queria também destacar que na ferramenta seleção nós temos aqui várias variações, partindo da redundância, mas temos aqui várias opções que determinam o que nós vamos fazer com a seleção. Portanto, temos aqui esta aqui que adiciona, portanto, cria-nos ali um sinal de mais e faz com que quantas mais seleções nós incorporarmos aqui ao nosso cenário, ele vai adicionar aquela parte a mais à nossa seleção, à nossa marcação. Depois temos aqui o contrário, que é para remover. Reparem que nós temos o sinal de menos no lado direito da nossa seta, portanto carregando aqui, fazendo a seleção, irá diminuir a nossa seleção geral, ok? Temos também aqui a parte de intersetar, aliás, a nossa seleção, que basicamente, se nós selecionarmos, a parte que irá abranger a nossa seleção já existente, irá substituir, portanto, a seleção anterior e pronto, é outra possibilidade de fazer a seleção, todas elas para o mesmo fim, que é criar uma marcação no cenário. Existe aqui outra questão muito importante, que é a parte do feather, que eu gostava de falar um pouco. Se fizermos aqui uma seleção no cenário e, por exemplo, neste caso temos de aumentar primeiro aqui o feather, pomos 50 pixels e se fizermos então a seleção, irá nos criar, reparem aqui, um border radius na nossa seleção, faz com que, por exemplo, o corte, por exemplo, se nós pintarmos ou fizermos algo aqui dentro, irá ter 50 pixels de suavização. Então ele faz aqui um degradê até chegar ao final da nossa seleção, o que também para certos efeitos dá jeito, ok? E pronto, é o feather, pronto. Já expliquei o que é o feather. Isto aqui vai existir mesmo em várias situações do Photoshop, várias situações podem surgir, vocês terem de criar um elemento com feather e este feather existe em vários sítios do Photoshop. Se vocês não tiverem o feather acionado, tiverem 0 pixels de feather, se vocês criarem a marcação e por acaso, já criei marcação e agora quero adicionar um feather, é possível, carregam no botão direito e existe aqui a possibilidade de adicionar feather, portanto 50 pixels, e reparem, ele adicionou novamente e se nós formos pintar, ter o mesmo efeito. Bem, com isto vamos então explicar aqui o Elliptical Mark Tool, que é basicamente o mesmo, mas tem uma forma diferente. Portanto, ela tem as mesmas opções, faz o mesmo, mas só que com uma forma em círculo, ok? Então, nós podemos cortar, podemos fazer aquela história toda que eu vos estive aqui a falar, mas de uma forma diferente. Temos também aqui a Single Row Mark Tool, que cria-nos uma linha, portanto, uma linha com um pixel só. Se nós fizermos aqui um zoom, reparem, ela tem um pixel de tamanho e cria-nos uma linha horizontal. Eu utilizava bastante utilizava e utilizo ainda para desenvolvimento web, desenvolvimento gráfico web, para fazer interfaces, fazer aquelas linhas para dividir elementos. Então é muito interessante porque depois nesta linha, reparem,
podemos colorir de alguma forma a parte que está selecionada, então cria-nos aqui uma linha de acordo com a nossa seleção. Temos aqui também outra possibilidade, que é a Single Column Tool, que é igual só que na vertical. Pronto, basicamente é isso. Ora então, vou aqui passar para as de baixo. Temos aqui a Lasso Tool, ou na tecla L podem aqui vir a estas ferramentas. E a Lasso Tool, o que é que nos faz? Portanto, a Lasso Tool dá para criar uma seleção menos limitada, portanto, menos limitada em relação a formas geométricas. Conseguimos cobrir de acordo com o desenho que nós fizermos, e também as opções também são iguais. Se clicarmos aqui, lá irá adicionar o mais, pronto. Neste caso o mais podem carregar no Shift também e conseguem adicionar, se tiver o mais selecionado, a vossa seleção, e pronto, se carregarem no Alt irá dar a possibilidade de reduzir a vossa seleção de acordo com o desenho que vocês criarem. Podem também fazer o que bem entenderem, e depois cá está, depois ter a possibilidade de recortar a seleção ou criar uma nova layer com ela. Vamos então descendo aqui e temos a Polygonal Lasso Tool. O que é? É igual, a mesma funcionalidade, mas temos aqui a possibilidade só de criar linhas retas na nossa seleção. Então vamos passar aqui para a Magnetic Lasso Tool, que é a que eu mais utilizo atualmente. Utilizo muito para fazer seleção de personagens, por exemplo, para tirar fundos. E esta ferramenta, o que é que faz? Ela faz a sua seleção, reparem, de acordo com as cores, portanto, de acordo com o contraste de cores que encontra na fotografia. Então, para fazer seleções é bastante interessante. Ela cria aqui a seleção. Noto que também varia um pouco a sua performance de acordo com a qualidade que a fotografia tem. E reparem, ela cria aqui a seleção de igual forma, mas seguindo aqui as cores, o contraste que está na imagem. É bastante interessante, tem também as mesmas propriedades cá em cima. Resta-nos explicar aqui estas ferramentas. A Quick Selection Tool é basicamente uma ferramenta bastante rápida para criar seleção, como o nome indica, cá está. Temos aqui a possibilidade de carregar uma única vez ou duas vezes, e cria-nos aqui também, de acordo com as cores que a nossa fotografia tiver, cria-nos a seleção. Esta ferramenta também tem a questão do mais, adicionar ou remover, aqui, ou remover de acordo com o pretendido, ok? Temos aqui também o tamanho da ferramenta, podemos criar aqui uma seleção maior de acordo com o size, portanto o tamanho do nosso brush. Cá está. Temos também aqui o hardness, que equivale à dureza, portanto, da nossa ferramenta. E por último temos a Magic Wand Tool, que é uma ferramenta mágica e com uma performance brutal, que neste momento nós, de acordo também com a qualidade da imagem, cá está, irá ter mais ou menos performance de acordo com essas situações, mas conseguimos aqui com um clique selecionar a nossa área pretendida. É simplesmente brutal. E cá está, de acordo com as ferramentas de seleção, nós conseguimos criar aqui diferentes formas de fazermos as nossas seleções, de acordo também com o tipo de imagem, o tipo de trabalho que nós temos no nosso stage. Para determinado trabalho, para determinada imagem, para determinada cor, para determinado ambiente, vamos escolher, de acordo com estas ferramentas todas, a melhor ferramenta de seleção para aquele tipo de função, ok? E cá está, no Photoshop é tudo muito relativo, as ferramentas dão para várias situações. Eu aqui, cabe-me a mim apresentar-vos num primeiro momento as ferramentas base para vocês depois poderem trabalhar. Portanto, não liguem ao cenário, não liguem
ao projeto final, porque isto não é nenhum projeto. Absorvam as dicas que eu vos estou aqui a transmitir, e depois mais tarde vamos estar capazes para entrar no mundo da fotomanipulação, da criação de interfaces para mobile, para web e até mesmo criar elementos para animação de vídeo. Existe uma forte possibilidade aqui, seguindo este guia para iniciantes no Photoshop, de evoluirmos todos juntos, e é isso mesmo que se pretende. Ora então, chegámos ao fim de mais uma lição. Obrigado por terem assistido. Já sabem, sigam nas redes sociais o Peopleware e também subscrevam o canal para ver mais conteúdo. Deixem uma sugestão nos comentários. Eu vou-me despedindo. Até ao próximo vídeo.